Olá, amante do terror. Jeff the Killer, uma creepypasta clássica lá de 2011. Todo mundo que era engajado em creepypastas naquela época conhece ela. Era uma das mais populares e eu antigamente já falei sobre. Ela tinha uma história simples, que naquela época conseguia assustar. Até porque as creepypastas eram coisa nova e todo mundo era facilmente impressionável. Mas o tempo foi passando e as histórias de terror foram ficando cada vez mais sofisticadas, com novas criaturas surgindo e creepypastas também. E por volta de 2015 e 2016, a era de ouro delas acabou, porque as pessoas começaram a questionar a qualidade de algumas creepypastas, e uma delas fui eu. Uns meses atrás, eu postei esse vídeo. A creepypasta do Jeff the Killer é muito ruim. E nele eu falei tudo, todos os motivos de eu achar essa creepypasta ruim. Até tinham outras versões, mas elas não salvavam tanto assim. Tudo girava em torno de uma coisa: Jeff ter se tornado um assassino, porque sim, pra mim, não importava o quanto tentassem fazer ele sofrer. Não existia motivo pro Jeff ter simplesmente matado a sua família inteira, se foram outras pessoas que fizeram aquilo, especificamente os bullies. Então, o meu veredito era que a creepypasta do Jeff the Killer é de fato ruim. Mas enquanto eu tava navegando pela internet, eu me deparei com esse vídeo. Eu reescrevi Jeff the Killer, um vídeo feito pelo Pastra. Daí eu postei no Twitter perguntando se tinha salvação. Até porque eu não queria gastar 2 horas e mais uma versão chula do Jeff the Killer. E muitos disseram que valia a pena. Então, eu decidi assistir. E eu vou te falar, essa história conseguiu prender a minha atenção, do início ao fim. Então, alguma melhora teve. A história, essencialmente, ainda é a mesma, mas tem detalhes que mudam tudo. O vídeo do Pastra em si tem quase 2 horas, dividido em 9 capítulos, porque conta com vários detalhes sobre cada personagem, testemunhas de vítimas, descrições detalhadas de cenas, mas aqui eu vou dar uma versão resumida, então não se preocupe. O vídeo em si vai estar na descrição, mas infelizmente não tem uma legenda oficial em português, então eu espero que você tenha feito as suas aulas no Duolingo. O vídeo começa nos mostrando uma vítima de um assassino desconhecido. O nome é Jay Douglas, que era um cara comum dormindo na sua casa. Estava acontecendo uma tempestade muito forte na cidade, com trovões e chuvas muito fortes. Ele tinha uma cortina preta que protegia contra a luz dos raios, mas não do som, e então um trovão muito alto acordou ele. O Jay acordou de ressaca, morrendo de sono e de dor de cabeça. Mas antes de voltar a dormir, ele sentiu uma corrente de ar estranha. Só que ele sempre fecha tudo quando vai dormir. Então ele começou a olhar em volta para ver de onde essa fonte estava vindo. E pulou de susto quando viu uma silhueta. Então ele rapidamente acendeu uma lâmpada e era só uma pilha de roupas sujas de mais ou menos uma semana. Ele riu um pouco da situação e a luz que ele acendeu ajudou a ver de onde o vento estava vindo. A porta do quarto estava entreaberta e mexendo como se alguma coisa tivesse feito contato, e ele achou isso muito estranho. Então, ele levantou da cama para ver o ambiente fora do quarto. Olhou para a esquerda, tinha um corredor escuro. Olhou para a direita e tinha a sala de estar. Mas tinha um problema na sala de estar. Uma das janelas estava escancarada. E, como eu tinha dito antes, ele sempre fecha tudo quando vai dormir. E então ele se perguntou se abriu a janela quando chegou em casa, e foi cambaleando até a janela e fechou ela. O Jay voltou para o quarto e praticamente pulou na cama, e nem se cobriu de novo. Antes de dormir, ele notou outra coisa estranha. Tinha um cheiro de cigarro e gasolina empesteando o quarto. Assim, o Jay fumava, mas o cheiro de gasolina era novo. Mas ele não ia se levantar de novo, a enxaqueca estava martelando e o sono também. Então, ele só voltou a dormir, ignorando o cheiro. No dia seguinte, o Jay Douglas foi encontrado morto, com a garganta cortada de fora a fora. Depois do incidente, a gente é apresentado aos investigadores Samuel Morgan e Norman Keller. O Samuel era mais velho e o veterano, e o Norman era mais novo e o novato. Os dois foram designados para investigar esses assassinatos e descobrir quem é o assassino.
Só que esse é um caso muito complicado porque esse assassino não deixa rastros e se esconde como ninguém. O Samuel investigava a cena do crime quando Norman chegou com as novidades. Ele disse que contatou pessoas que sobreviveram ao encontro com um possível assassino. As vítimas eram todas parecidas, homens caucasianos, morenos, ao entorno de 20 anos de idade. Ou seja, ele tem um tipo específico de vítima, ou uma vítima em específico. Ele não tinha provas, mas chamou as testemunhas para contar as suas histórias, e se as histórias fossem parecidas, então eles tinham uma pista. Eles foram até a delegacia com um total de 3 testemunhas: Bruce McDonald, Ashley Carter e Jonathan West. Eles ouviram todas elas com atenção, garantindo que ele seria pego. Eu não vou detalhar todas as histórias, eu vou dizer o que elas têm em comum. Samuel e Norman ligaram vários pontos. Todas as descrições da aparência batiam. O assassino vestia um moletom branco, ensanguentado e sujo, e jeans azul nas mesmas condições. A face era pálida, com cicatrizes de queimaduras de 3º grau, olhos esbugalhados e pretos em volta, um sorriso anormalmente largo que ia literalmente de orelha a orelha e um cabelo longo, sujo e despenteado que ia até o ombro. Também tinha um cheiro forte de cigarro e gasolina, mas não só a aparência. As aparições tinham um padrão. Ele só aparecia de noite quando as vítimas iam dormir, quando não podiam se defender, e se ele fosse descoberto, tentava matar mesmo assim, e se por acaso fosse ferido ou contestado, ele fugia. O assassino falava como se já conhecesse eles, como se eles fossem da família dele, como se fossem seus irmãos. Isso levou Samuel a acreditar que ele estaria procurando por alguém em específico com a mesma aparência e por isso teria se confundido. Só que, embora as 3 testemunhas sejam parecidas, tiveram 2 detalhes que foi o checkmate. As 2 primeiras testemunhas mencionaram o forte cheiro de cigarro e gasolina. A terceira mencionou que ele e a esposa estavam acampando e deixaram uma fogueira acesa. Quando o assassino chegou na beira do acampamento, ele ficou encarando a fogueira como se estivesse num transe. Então Norman chegou em uma conclusão. 2 anos atrás, aconteceu um incêndio na casa dos Woods, que tiveram que se mudar para um lugar novo, e os membros da família eram a mãe e os 2 filhos, Leo e Jeffrey Woods. Não muito tempo depois de se mudarem, a mãe foi morta. Leo conseguiu sobreviver e se mudou para um apartamento isolado, e o Jeffrey desapareceu. O que eles precisariam fazer é ir atrás de Leo para perguntar tudo o que aconteceu. O Samuel, depois de pesquisar nos arquivos da polícia, ele acabou descobrindo o endereço atual de Leo, e os 2 se dirigiram para lá. Leo era um homem traumatizado, vivia com um medo constante. Ele até dormia com uma faca debaixo do travesseiro. O apartamento dele era uma bagunça e refletia na sua aparência, a aparência de um homem quebrado. Ele deixou os investigadores entrarem e começou a contar toda a história sobre um monstro chamado Jeff, e fez eles prometerem que se encontrassem ele, não iriam prendê-lo, e sim matá-lo. Como eu disse antes, um incêndio aconteceu na casa da família Woods. O Leo e a sua mãe e pai saíram da casa, mas o Jeff acabou ficando preso sob uma tábua pesada de madeira. O pai dele voltou para salvá-lo, só que muito tarde. Os 2 foram soterrados pelas madeiras flamejantes, e o pai acabou falecendo. Mas o Jeffrey sobreviveu, mas com muitas sequelas. Queimaduras de 3º grau, que foram necessários meses de cirurgia para reconstruir o rosto, e ainda assim não ficou nada igual. Ele mal conseguia fazer expressões e não conseguia mais sorrir. Até a sua voz mudou, que já era baixa, e agora ficou áspera. Leo, Jeffrey e a mãe se mudaram para uma casa nova em outra cidade, que era bem pior que a anterior, mas era o que tinha. Jeffrey tinha medo de sair. Temia que as pessoas o vissem e zombassem ou tivessem medo dele. Então, ele sempre saía com um moletom branco com um capuz, escondendo o rosto. Certo dia, eles foram até o mercado e, na saída, encontraram 3 valentões,
Os nomes eram Randy, Keith e Troy, que adoravam mexer com todos, ainda mais os